Bom, eu vou fazer esse vídeo, acho que é um dos mais importantes do que eu produzi aqui no canal. Passa por uma notícia que está o tempo todo, né, na TV, na internet, em todo lugar, todo mundo já viu sobre, que é a política tarifária do Donald Trump, né? Eu quero passar sobre como a gente chegou nesse ponto, como os Estados Unidos chegou até aqui, por que isso está acontecendo, se existe algum racional econômico em todas essas atitudes do Trump. É, e também acho que o mais importante é explicar também como isso afeta os seus investimentos aqui no Brasil e no exterior. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico de tudo isso, para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, nesse ponto da guerra tarifária, de aumentar tarifas, expulsar imigrante, criticar a OTAN, sair da OTAN, finalizar guerras. É o mais importante também, né? Cortar custos. Eu acho que é muito importante a gente entender a história, né, dos Estados Unidos e de como que a gente veio para esse momento histórico, né? Quando a gente viu ali o fim da Guerra Fria, lá nos anos 90, é, há 35 anos atrás, quase, o mundo ele entrou em um cenário diferente, né? Os Estados Unidos se tornou uma potência hegemônica no mundo todo. E o que isso significa? Né? Significa que antes o mundo era dividido em dois. Um lado sob influência dos Estados Unidos e o outro lado sob influência soviética. Mas depois de 1991, quando a economia soviética ruiu e o sistema soviético entrou em crise e teve que abrir espaço para o que a gente conhece hoje, né, como uma Rússia que herdou todo o capital, infraestrutura energética, industrial, produtiva soviética e militar também, e também uma periferia ali no leste europeu, no centro da Ásia e também no Oriente Médio, que dependiam da estrutura soviética, mas que a partir de 1991 se tornaram países. E até 2015, mais ou menos, a Rússia foi se recuperando economicamente, principalmente por causa das relações com a China, que veio crescendo em um ritmo muito acelerado, e também com a Europa, que foi criando ali uma dependência cada vez maior das commodities energéticas que a Rússia exporta. Principalmente depois de todo esse movimento de transição para uma economia verde, né, e redução da dependência da infraestrutura energética que a Europa já tinha, né, com usinas nucleares. Mas até esses períodos mais recentes, como eu disse, de 2015 para cá, os Estados Unidos vieram promovendo também o crescimento das trocas internacionais em volume por meio da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, e também a promoção de acordos bilaterais, tanto com os próprios Estados Unidos quanto com outros blocos de países, sejam países emergentes, mas também blocos de países desenvolvidos. E além disso, os Estados Unidos assumiram também uma série de gastos ali enormes para se colocar nessa posição de potência, né? Estabelecendo ali controle em diversas regiões do mundo, colocando porta-aviões e tudo quanto é oceano e mar em todos os cantos do mundo, e bases militares também, além de financiar a manutenção de infraestruturas da quais ele faz parte, né, como a ONU, a OTAN. Enfim, em resumo, os Estados Unidos eles se colocaram em uma posição em que eles têm um passivo gigantesco com um monte de dinheiro que vai para um monte de canto diferente do mundo, mas na verdade isso não é de graça. Os Estados Unidos assumiram o custo que eles têm que pagar para manter a posição de potência hegemônica, né? E mais importante, quando a gente pensa ali em economia, ser o emissor de moeda para todas as reservas internacionais, né? E o benefício disso é muito grande, porque torna o dólar quase que imune ou insensível à variação ali do crescimento da base monetária ou ao endividamento americano. E resumindo de forma muito simples e errada também, é como se os Estados Unidos pudessem imprimir dinheiro sem causar inflação. Ou pelo menos no mesmo nível que aconteceria caso o Brasil fizesse. Se você está acompanhando os outros vídeos do canal, você já deve saber que expansão fiscal é uma forma de incentivar o crescimento no curto prazo por meio dos gastos do governo, né? Seja para redistribuição de renda ou para investimentos em infraestrutura pública. E como eu estava falando, o mundo ele mudou muito de 1990 até 2015 e mudou mais ainda de 2015 até 2025. Né? A posição hegemônica dos Estados Unidos é contestada tanto pela influência global chinesa quanto pela influência russa sobre a Europa e outros grupos emergentes também, tanto no continente asiático quanto em outros blocos de países emergentes, como é o caso dos BRICS, que vem se expandindo cada vez mais. E apesar de a vantagem geopolítica e econômica dos Estados Unidos estar diminuindo agora,
os custos só vão crescendo. A proposta de política externa que foi trazida ali pelo do governo Trump é só uma continuidade de uma coisa que ele começou ali em 2017, 2018, de uma tentativa de renegociar esses custos por meio de uma política tarifária e também do compartilhamento de despesas com outras economias, como é o caso da segurança de fronteira sendo dividida com o Canadá e com o México, é o caso da segurança também da Europa, né, e os custos da OTAN sendo dividido com os outros países e potências europeias, e também outros gastos militares que são assumidos em outras regiões e que não são necessariamente relevantes a esse ponto para a presença americana. Então, assim, a política trumpista ela não é só uma mera ferramenta de protecionismo. Ela é uma tentativa de renegociação das obrigações dos Estados Unidos que foram acordadas nos últimos 30 anos e que hoje acumularam ali em uma bola de neve, e existe todo um racional econômico para essa tentativa de desinvestimento dessa estrutura de dominância global. Hoje a dívida dos Estados Unidos cresce em um ritmo muito acelerado e o custo dela está aumentando consideravelmente. Ao mesmo tempo em que os benefícios geopolíticos e econômicos de ser uma potência são cada vez mais divididos com a China e com a Rússia. É como se os Estados Unidos que tivesse em um momento bom ali parasse e falasse, pô, peraí, melhor rever essas contas aqui porque eu estou bancando benefício para outros, né? Estou perdendo espaço na Europa, estou perdendo espaço na Ásia e ainda existem outros blocos que não estão querendo mais usar o dólar como moeda de troca para suas negociações. É melhor cortar uns custos aqui e fazer pressão para manter ou pelo menos reajustar essa posição hegemônica. E o que a gente pode esperar sobre tudo isso, né? Não é muito simples a gente colocar tudo isso junto e olhar para quais são as direções que os nossos ativos vão e antecipar também como a gente pode proteger o nosso patrimônio em meio a esse caos geopolítico. De um lado, a gente tem uma política tarifária que vai batendo no Brasil por meio tanto do fortalecimento do dólar frente ao real, uma vez que o aumento de tarifas e o risco de investir no Brasil é maior para o estrangeiro, tanto porque a redução das exportações prejudica a balança comercial, como também piora as reservas brasileiras de dólar, né? E além disso, a incerteza com relação à imposição de tarifas, ainda mais quando elas são tão altas, prejudicam também a operação das companhias brasileiras, né? Então, eu falo muito aqui nos outros vídeos sobre a importância da gente proteger o patrimônio com empresas ali quando a gente investe em renda variável, com operação internacional ou com alguma exposição nos Estados Unidos e com ativos dolarizados também, mas é fundamental a gente saber que essas empresas vão apanhar muito, tanto com o aumento das tarifas quanto por causa da própria incerteza gerada por esse tira e põe de tarifas, né, que o Trump tem feito. E por outro lado, a gente tem que considerar também que essas tarifas vão afetar consideravelmente a operação das companhias americanas, né, que dependem de importação de insumos como aço, alumínio, soja, e tudo isso vai ter que ser repassado para os consumidores americanos. E isso causa inflação. E a sinalização do Trump é de uma política duplamente inflacionária, né? Tanto pela tarifa de importações quanto pela política de deportação de imigrantes. Vale destacar que até esse momento ela não está muito acima, a deportação não está muito acima do que vem sendo observado nos governos anteriores, mas que se for intensificada vai ter um impacto muito alto sobre a prestação de serviços, né? Então, poxa, é muito mais barato contratar um mexicano para fazer o serviço de jardinagem do que um americano, né? E isso vale para outros serviços domésticos, mas também vale para a construção civil, que é um setor de trabalho intensivo, né, que demanda mão de obra e que é marcado pela contratação de imigrantes, inclusive imigrantes ilegais. Tudo isso causa inflação, que já está em níveis preocupantes nos Estados Unidos e pode ou dificultar o início de um ciclo de queda de juros ou mesmo iniciar uma retomada de alta de juros pelo Fed, né, que seria o Banco Central, a autoridade monetária americana. E se os Estados Unidos aumentam juros, o Brasil vai ter que aumentar também, né, porque ou a alta do dólar bate na inflação brasileira ou os juros aumentam para compensar essa dinâmica e controlar a inflação. Ou seja, né, tudo isso aqui que eu falei traz uma piora para o mercado e para os ativos brasileiros, seja pela alta de juros ou pela depreciação da moeda. Bom, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se eu fui capaz de explicar alguma coisa ou alguma dúvida que você tinha sobre todas essas notícias de tarifação subindo, descendo, sendo adiada,
Se você não conseguir associar isso também com a sua carteira de investimento, deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário se você gostou da análise. Se não gostou, me fala onde que eu poderia melhorar ela, ou se eu errei em algum ponto. E segue aqui o canal. Se inscreve também no meu Substack, eu estou deixando o link aqui na descrição. Eu publico semanalmente análises de política, economia e política monetária, econômica e fiscal. Toda segunda-feira uma coluna chega no seu e-mail e é de graça. Então, obrigado, vamos ficar por aqui.